Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESCS FM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Rui Conceição, também conhecido como Ruim. Começou por escrever textos humorísticos na página de Facebook, onde ainda é ativo. Dos textos surgiu um livro e até fazer stand-up foi mais um passo. Como provavelmente vão conseguir perceber, o Rui é gago. Curiosamente, evitava abordar essa característica em palco e no próprio dia-a-dia. Em maio vai finalmente estrear o espetáculo que criou com o Ricardo Cardoso, há mais de um ano, Insultos de Pessoas Bem Educadas, que mistura roast com stand-up e que já fez o Rui perder 22 quilos. Vamos falar pela primeira vez do Tom Segura. Segue-nos em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. O episódio 39 começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Rui, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui. Eu é que agradeço o convite. Agora eu tenho uma questão, Gustavo. Queres já começar tu a fazer questões? Faz sentido, sim. Eu só quero saber quem é que rejeitou o convite em vir cá hoje, porque eu sinto que sou sempre... Não sou. Tens-me deixar começar pela minha Eu introdução. sou então. a quarta opção, sempre. Posso? Eu nem... Sim, à vontade. Eu preparei uma introdução Ok. já, tendo em conta o nosso historial em relação ao convite. Portanto, tu atuaste no segundo espetáculo de stand-up do podcast, o Humor à Segunda Vista, em substituição de Ricardo Cardoso, que na altura ficou doente. E se ele ficou doente ou não, eu não sei se foi um bocado de medo Também pode ter sido. de palco, Por mas outro acho que ele... Sim. Por outro lado, também pode ter sido Covid-19 antes de sabermos. Eu já não me lembro em que ano é Podia- que isso foi. Aqui isso já Foi foi... final foi Deve ter sido as minhas últimas outubro de atuações, acho eu. 2019. Exatamente. A última vez que eu atuei foi em 23 de Sendo- Sim, diz. Sendo que Covid chegou a Portugal em março, mas Segundo o que o governo nos diz, sim, mas segundo o que sabemos, a verdade sim. não é essa, não é? Toda a Sim, gente já sabe. pode... Depois foste convidado para uma emissão especial da ESCS FM, por mim também, em substituição de alguém que eu tentei saber, mas já não me consegui recordar. Mas foste a uma emissão especial através das redes sociais da Pois ESCS fui. FM na altura. Eu nem me lembrava Esse era disso. Então qual é que era o outro convite? Eu lembro-me disso, que houve alguém nessa emissão que jogava que eu era o Miguel Neves. Queres que eu diga quem era? Não, eu odeio essa pessoa, mas É a minha namorada. E esta parte? Não sei. E esta? odiar é um conceito relativo, não é? Eu não conheço, mas eu sei que ela disse assim: gostei muito daquele beat do deficiente. E eu, beat do deficiente? Eu não tenho nenhum beat do deficiente. Do Filipe, que é um beat do Miguel Neves. Sim. Epá, também. Por isso é que eu acho que eu hoje não fui a primeira opção. Então, Ou fui? o que eu te queria dizer Diz. é que quero garantir-te que estás aqui hoje, sendo que a única pessoa que recusou foi o Tom Segura. O grande Tom, sim. Muito Era esta a obrigado. introdução, pronto. Não, foste até porque Insultos de Pessoas Bem Educadas Exatamente, é já um temos. espetáculo de que vamos falar ainda mais à frente. Ok. Já vamos falar de datas, porque já foram 2 vezes adiadas as datas devido à pandemia, se não estou em erro. Sim. E o Ricardo Cardoso, quando cá esteve, falámos disso, então não podia convidar o Ricardo outra vez também. Sim, não acho que já fazia chega. muito sentido, não é? Acho que já chega. Mas queria começar por uma questão relacionada com o teu stand-up, sendo que antes de stand-up é importante referir, começaste pelo Facebook, numa página que ainda tens, através Ruim, do sim. Ruim, Rui Conceição Ruim, podem... Sim, Agora já tem nome, eu não é? estou lentamente, aos poucos, a tentar livrar-me do nome ruim, mas não consigo nem à lei da bala. Inclusivamente o Ricardo insiste em chamar-me ruim, quando eu já disse que isso é um nome da página, não é o meu nome, não é um nome artístico, foi um nome da página, não tem um significado, era Rui e um M à frente com o trocadilho ruim, sabe? Houve bué da gente a dizer, isso de certeza que reflete a tua personalidade. Ruim. Assim, não, é o mesmo o meu nome e um M à frente, puto, não tenho mais nada, e estou a tentar livrar-me Percebo. do nome, mas está difícil. E vários comediantes, na altura em que o Facebook estava Sim, em alta, não é? sim. Tinham todos assim nomes. Era, porque isso atraía as pessoas se calhar ligavam muito mais a um
o Parvalhão, o Ruim do que o Uhum. João, coisa na... E então era uma maneira da gente atrair as pessoas. Epá, mas isto estamos a falar na época de ouro 2010, do para aí, Facebook. talvez. Não, eu comecei muito mais 2014. tarde. Sim, eu sim. comecei em... Eu não estou bem... Eu acho que foi 14 de novembro de 2014. Foi em novembro de 2014. 14 de novembro de 2014. Ou seja, já escrevo em redes sociais. Eu sou mau em matemática. Estamos em 2021. Há 7 anos. Sim. Por isso é que eu Quase não 7 anos vai fazer em novembro. tenho Sim. que paciência que eu tenho. Eu sou um gênio. Ou não? Sim. Sim, aliás, era essa a minha questão. Não. mas depois da página, Sim. tu lançaste um livro em que compilaste vários textos que escreveste na página do Ruim. Depois veio o stand-up. E com o facto de teres de falar em público em palco, não é? Sobressai uma característica tua que alguns ouvintes já devem Já estamos a entrar aí. Temos que entrar aqui, sim. É logo aí. Pronto, vamos abordar o tema. Ok. Neste caso, sobressai a tua gaguez, que Sim. aliás é ligeira, como tu próprio Depende. admites. Há alturas em que ela é ligeira, há alturas que posso dizer que se estiveres ao pé de mim num 1 para 1, não num ambiente igual a este, que isto não é a minha maneira normal de estar a falar. Já estás? Vês? Já abordei a questão? Sim. Aí vem algo, nota-se muito mais. Mas sim, foi algo que foi é um peso que eu tenho em cima há 38 anos. Não é nada que dita a minha vida, mas foi algo que eu durante décadas e décadas tive era algo que eu tinha Escondias uma até vergonha socialmente, enorme não é? em cobrir a gaguez. Muito. Tu contas uma história até num podcast ou uma entrevista que deste, que vou expor desta forma, que é meio saíste do armário aos teus amigos sobre a tua gaguez, no fundo. Isso é real. Isso é super real. Mas a minha questão aqui, ligar com o palco, Sim. é tu no início do stand-up, lá está, como disseste, escondias a gaguez até socialmente com os teus amigos, tentavas, não é? Em palco também no início não falavas do assunto, sendo que muitas vezes os stand-up comedians acabam, quer dizer, se acontece alguma coisa até no próprio espetáculo, tens de abordar, senão é tipo o elefante na sala, não é? Completamente. Porquê é que essa decisão é início? Epá. Porque até o stand-up, tu hoje em dia vês, pelo que já disseste em entrevistas anteriores, quase como uma terapia. Portanto, porquê é que ao início Sim. não foi Ajudou muito. essa... É assim, eu vou dizer algo que não há muita gente a saber. A primeira vez que eu atuei não foi de forma oficial. Foi no Dia Mundial da Gaguez, no Porto. 40 minutos? 40 minutos. Foi logo a minha primeira atuação, e estou a meter aqui aspas, e a plateia era só gagos. Aquilo foi um momento icónico, não é? O terapeuta achou que aquilo era uma maneira gira de me mostrar que é possível. Eu ao final de um quarto de hora, eu estava a falar bué da rápido, estava a suar, e eu estava a marimbar se as pessoas se estavam a rir ou não. O que me interessava era não gaguejar. E isto é um pouco ridículo, que o que me preocupava ao início era a fluência. Eu não me importava se as pessoas riam ou não. Eu queria mostrar algo às pessoas e a mim, de que é possível que uma pessoa que gagueja estar num palco a fazer isto. E isso é ridículo, se formos a ver. E eu posso dizer que depois da segunda vez que eu atuei em frente a 150 pessoas. Eu é logo assim. E fiz meia hora, foi no dia do lançamento do livro. Eu estava a atuar em frente a 150 pessoas, eu tinha o texto decorado à sílaba, à letra e à vírgula. E eu cheguei lá e foi... Eu nem esperava que o pessoal risse. Não havia nada. Isto era só... Eu acabei aquela merda a suar em bica. E a minha mulher aproximou-se de mim. Olha, amor, ninguém se riu. Não houve um riso durante 20 minutos. Mas olha, não gaguejaste. Eu... Yes! Yes! Era quase um desafio. A dada altura, eu comecei a ver o quão ridículo é isto, que este ano. Então eu estou a deixar que isto domine o amor que
que eu tenho isto, o gosto que tenho. Então pensei que se calhar o melhor era eu abordar o problema em palco, expor o tal elefante. Uhum. Expor o tal elefante, ok, olha, eu sou gago e o problema é este. Agora, o que demorou foi como é que eu consigo fazer isto de forma a fazer as pessoas rir e entender o peso que isto tem. E esse foi o meu beat fechar, portanto, o último, eu fechava isso sempre com esse beat. É um beat de um quarto de hora em que eu faço um bocado a desconstrução do que é uma pessoa que é gaga, mas finge que não é gaga. Que é uma coisa que foi algo que eu fiz durante muitos anos. E as pessoas adoravam isso. Agora, existe um problema aqui. Que é, eu em palco Pois, exato. gaguejo muito pouco. Eu já tive atuações que eu não gaguejei uma única vez. E às vezes é difícil tu estás a vender uma ideia, um conceito, uma experiência muito emocional e pesada, e as pessoas estão a ver, meu, este gajo não gagueja. Inclusive, esse já- Inclusivamente, houve uma vez num sítio que isto foi, bem, já não sei, um bar em que eu estou a fazer o beat e estava um gago a assistir àquilo. Um puto novo. E eu gagos isto, gagos aquilo, e gago para a esquerda, e eu vejo o gajo tipo a começar tipo, a ficar vermelho e diz: Tu não és gago. E o gajo levanta-se: Tu não és gago. Porque o gajo era. E eu, ao responder ao gajo, gaguejo, eu digo: Sou! E o gajo que eu estava a gozar com ele. Então o gajo pegou numa vassoura, eu não sei onde é que aquilo apareceu, e atira uma vassoura. Eu desvio-me, eu assim: Olha, além de gago, a tua pontaria é uma merda, puto. A tua vida é ridícula. Como já aconteceu o contrário. E ele Diz saiu. isto. Não, depois, não, aquilo o pessoal riu e eu, pronto, houve ali um bocadinho de sururu e aquilo acalmou. Depois falaste com ele? Até? Sim, eu E ele expliquei-lhe. percebeu que- Ele entendeu, porque ele não entende que eu em palco, eu não estou a falar de uma maneira que eu falo normalmente. Por isso é que a fluência aumenta. E às vezes é difícil de eu explicar isto às pessoas. Como também já aconteceu, isto só aconteceu uma vez. E eu lembro perfeitamente disto. Foi para um espetáculo de uma ONG ou whatever. E estava lá o Lambertini, o Luzindro e a Rita Leitão. E eu inicio, olá, boa noite. E logo ao início, bloqueio. Mas bloqueio do género. E eu, olá, eu vou a querer falar e as palavras começam a ficar presas. E eu começo assim. Eu vejo a Rita Leitão a pôr as mãos na boca, o Luzindra assim a olhar para mim. O que é que lhe está a dar? E as vezes eu ri-me, as vezes comecei-me a rir assim. Isto é inacreditável, pessoal. E as pessoas, o público estava completamente à nora. Olha, o que é que está a acontecer? E eu assim, olhem, eu vou fazer o último beat que tenho e portanto a atuação passou de 20 a 15. E eu assim, eu sou gago, caso não tenham reparado. E o pessoal, mas hoje em dia. Mas depois nessa Gustavo, atuação conseguiste a controlar? cena é que aquilo era um beat. É o meu beat. Portanto, o meu beat final, o forte, e eu fecho ali. Portanto, eu fiz o beat e eu não tinha mais nada a seguir. Não, mas conseguiste. Estavas a gaguejar ao início, certo? Estavas a travar. Durante esse beat conseguiste. Não, sim, ótimo. É isso, é que o pessoal diz assim, puto, isto realmente, tipo, as pessoas assistiram àquilo, depois mas ele há bocado gaguejava, agora estava a gaguejar e agora não. Isto é uma cena que é difícil, porque a gaguez é algo que eu não tenho o domínio disso. Não é algo que eu não controlo a 100%. Eu posso tentar moldar a minha voz conforme eu estou a fazer agora, que ajuda-me. Isso foi algo que tiveste que aprender. Ajuda-me à dicção. A terapia da fala ensina-te antes de mais a aceitar a gaguez. O problema é que eu entrei lá e disse: olha, assim, eu estou aqui hoje, mas eu não sou gago. Eu assim, ok, não és. E depois ensina-te a deixar de encobrir a gaguez, a deixar de arranjar
palavras de substituição. Ou seja, muitas vezes o que um gago faz é, se eu não consigo dizer algo, uso outra. Uhum. Epá, e basicamente também ensina-te a suavizar, basicamente. Ok. Agora, em situação de palco, epá, sinceramente, da maneira que eu uso a voz, epá, a gaguez desaparece. Isso é bom. E dá... É bom, É bom, no pá, sentido mas foi algo que eu tive de aprender a dominar, sabes? Mas Não- também, para ti, não sou gago, não é? Portanto, não tenho, A gaguez agora aumentou. não, muito, não tenho experiência a ser gago, mas acredito que, Sim. que pelo facto de estares ali, seja meia hora ou 15 minutos a atuar, em que não estás a gaguejar, também acaba por ser um momento fixe para ti. Exatamente. Aí Um escape, não é? vai ao encontro, que por isso é que eu adoro o palco. Porque eu ali durante aquela hora, eu estou o meu ambiente. Porque eu cresci num meio onde o humor era uma maneira que eu tinha de... Portanto, eu estava em um grupo e a falar, vinha a gaguez, as pessoas começavam, tipo, os putos a rir, é assim. Eu atravessei uma adolescência, se calhar vocês imaginam, eu era um gajo gordo, gago, pá, não muito giro, acho eu, não sei se aqui alguém acha, mas o humor sempre foi aquela arma. E eu notei que quando eu fazia as pessoas rir, o gozo acabava. O gozo deles, não é? Paravam de se rir de Exatamente. ti e riam Paravam de sempre, se é rir, isso? exatamente. Isso é fixe. Epá, é fixe, sim. Mas ainda está aqui muito a resolver. Mas em relação Sim. ao início de quando começaste a fazer stand-up, sendo que não abordavas a gaguez, do que é que falavas? Eu disparava. Epá, ao início, sabes que é difícil tu arranjares um tema, porque basicamente o que eu fiz ao início foi agarrar no texto que tinha, os textos que tinha de 2014, estamos a falar, tinha ali um repertório de 2014 a 2020, desculpa, de 2014 a 2017, epá, em que eu abordava mais ou menos a questão de estar a envelhecer, o desporto, de ser gordo, ou seja, muito, muito hack, estás a ver? Muito aquela cena, tipo, ok, a gente já ouviu isto bué de vezes. Ok. Nada diferenciador. Nada diferenciador, exatamente. Mas foi uma coisa que eu evolui, não é? E em 2019, na minha última... Desculpa, em 2020, eu acho que foi 23 de fevereiro de 2020 em que eu fiz a minha última atuação. Eu já estava a começar a abordar... eu já estava a descobrir-me em palco muito mais. Já estava Fevereiro a trazer... de 2020. Acho que foi. Então tiveste mais ou Em menos... Leiria, acho eu. Fevereiro de 2020. Isso foi mesmo antes de... Foi mesmo antes disto fechar. Ei. E eu lembro-me que Então, nessa... quando foste, por exemplo, atuar à ESC, a propósito deste podcast, sentes que nessa altura ainda não... Estava não estavas? 50-50, sabes? Ok. Já tinha achado a minha voz. Já É tinha que achado a minha voz. Isso já é um bocadinho... falavas do assunto e acho que até conseguias... Sim, mas eu já estava a querer elevar a coisa, entendes? Ok. Acho que isso era um assunto que isso é giro uma vez. Pá, e eu não queria ser o... Eu não queria ser, e continuo a não querer ser o comediante gago. Eu quero ser um comediante que, por acaso, é gago. Pá, então comecei a explorar outros assuntos. Comecei a, na minha opinião, a elevar um pouco o patamar. E de repente aparece a pandemia. E houve aqui uma regressão que eu sinto quando voltar a um palco outra vez. Eu não sei bem o que é Como é que vai acontecer. Estou com um bocado de medo sobre o que é que vai acontecer. Pois, eu percebo. Mas é ir e ver. Há bocado disseste que não querias ser conhecido como o comediante Sim. gago. Sim. Achas que isso é eu não sei se calhar é melhor dar exemplos até de pessoas que nós falamos quando eu te convidei. Neste caso há o Drew Lynch, que é um comediante super gago. O Drew Lynch, sim. Americano. Exato. Sabes que eu falei com ele. A sério? Na altura que comecei a atuar, pá, eu estava em pânico, não é? Assim, Mandaste-me uma mensagem? E ele respondeu. Eu expliquei-lhe
a situação. Ele entendeu. O que é que ele disse? Eu disse-lhe assim: olha lá, foi mesmo assim à grande. Como é que tu consegues fazer o controle à gaguez em palco? Ele assim, Rui, Amigo Rui. assim, eu não controlo, eu incorporo a gaguez. Eu assim, ou seja, a cena dele é que ele é o comediante gago. Tu não te lembras dele por causa de nada, a não ser a gaguez. Entendes? Pá, ele tem um beat ótimo a falar disso, da gaguez. Tem um beat ótimo, perfeito. E a cena é que tu vês os outros beats dele em que ele não está a falar da gaguez e tu não tomas atenção a nada. Talvez devido à gaguez, se calhar não, ou se calhar eu que sou gago, reparo nisso, entendes? Okay. Eu acho que as pessoas que gaguejam notam muito mais a gaguez alheia do que as outras. Claro. Portanto, eu estou a ver o gajo e só ouço aquilo. Mas- que é um bocado... Eu estou a ver-me a ele e estou a ver-me a mim, entendo assim, então eu vou fazer esta figura. Mas não achas que até é um bom problema para se ter? Porque, quer dizer, chegas a um patamar em que se calhar as pessoas associam-te muito a esse beat da gaguez ou ao facto de seres gago, mas depois é uma questão de teres, chegando a essa posição, de conseguires descolar disso de alguma forma, provando que és um bom comediante. Eu acho que isso é um atalho. Eu acho que isso eu estava a usar esse atalho em apenas fazer uso disso, entendes? Se calhar é um bocado difícil de explicar o que eu estou a dizer. Eu não quero ser tipo... como é que eu ia dizer isto? Eu não quero ir à guerra e ter apenas uma arma, meu. Entendes? Eu posso abordar a gaguez e vou voltar a abordar a gaguez, mas não quero que isso seja algo que me defina. E pá, da mesma maneira que se calhar um comediante gordo, tu tens o caso do aquele gajo que já morreu, o Ralphie May. O Ralphie May, Sim. ele era super obeso. Sim. E uma entrevista que o Ralphie May deu, que o gajo disse que ao início o material dele era gordo. Pá, e até houve alguém que lhe disse: ouve lá, tipo, tu és bom, porque é que não sais por uma vez disso? É porque depois as pessoas associam-te apenas àquilo. Certo. Entendes? Pá, eu acho que isto diferencia-me e ajuda-me até um ponto, mas acho que me ajuda durante um pouco de tempo. Acho que não me ajuda ao ponto de eu querer manter uma audiência durante muitos anos, porque isto é giro uma vez. Não, mas repara, eu acho que é um bom problema para se ter, porque já não, pressupõe... Olha, para já deixa-me lá dizer, não é um bom problema para ser. Não, Okay? não é gaguez em si. Sim. Não é gaguez em si. Sim. É seres conhecido por algo que se calhar o Jim Jeffries até certo ponto era muito conhecido pelo beat das armas. O handgun, sim. Mas o Jim Jeffries é um bom comediante porque já conseguiu provar através da sua carreira que não é só aquele beat das armas. Ou seja, se o Drew Lynch se realmente for um bom comediante ou muito bom comediante, eventualmente vai conseguir deixar de ser visto só como comediante gago. Eu não o sigo, entendes? Okay. O trabalho dele não me interessa muito, mas eu pessoalmente vejo-o assim. Mas se calhar é precisamente porque eu vejo assim, porque eu vejo-me nele, entendes? Se calhar nunca vou deixar de o ver assim. Agora, epá, eu não quero. O que é giro é que não houve ninguém até hoje que dissesse o comediante gago a não ser eu. Não houve uma pessoa a dizer: olha, tu és o ruim, o comediante gago. Não, mas gordo já me chamaram. Foi uma vida inteira a chamar. É aquele gordo, o careca de barba. E eu gaguejava. Então, mas este gajo, a gaguez é uma coisa que importa é a mim. Aos outros é uma coisa indiferente. Entendes? E se calhar eu dei demasiada importância a isto ao início e estou a perceber que isto se calhar é algo que eu uso, dá-me jeito, diferencia-me, mas acho que não há interesse do pessoal em estar a ouvir sempre o mesmo. Eu acho que é a questão de... ou seja, o teu objetivo não é seres conhecido como comediante gago, nem o teu stand-up não reflete isso, ou seja, não falas só sobre isso, não é um espetáculo inteiro a falar sobre o facto de ser gago,
Mas se eventualmente acontecer, imagina, ficares conhecido por um beat Epá, sobre ser gago, isso não é necessariamente mau, acho eu. não é necessariamente mau. Mas isso depois entramos naquela cena que é Aí é que entra a Depois questão que eu eu estava vou a dizer de atuar- ser um problema. o paradoxo Bom. que é. Depois eu vou atuar e as pessoas vão estar à espera que eu aborde isso. Sempre. Entendes? E eu não quero também ficar Mas eu acho que há dependente casos. disso, pá. Eu acho que há casos em que. Vários casos no humor em que pessoas ficaram conhecidas por uma certa coisa e depois conseguiram descolar disso. Tu tens um caso em Portugal, o Franco Bastos, que as Das pessoas imitações. veem e ele quer e as imitações e ele anda. Mas ele. Pelo que eu percebi, sim, Sim. a descolar-se Já- disso, mas Há muito o tempo. público que não o segue e o conhece já está à espera disso, entendes? Mas e será que isso Não é são, relevante? não são os fãs Lá dele, está, os fãs. Estou a falar do o povo, Sim. não é? A minha mãe, por exemplo, que viu uma Exatamente, a tua imitação mãe. do Luís Exatamente. Franco Bastos. Exatamente. O Franco Bastos que é aquele lá que faz Aquele os sons assim, imitou as o Ronaldo e imitações, tal. Sim, sim. Exatamente. Sim. Entendes? E Mas ele, será que isso é relevante? Não parece? para os Até que ponto, não é? fãs dele, não. Se calhar. Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Uhum. Pronto, e eu acabei de fazer a comparação entre eu e o Franco Bastos, que é exatamente igual. Não sei se vocês perceberam que isto deu a volta completamente agora. Estava a pensar que Sim. o Bo Burnham às vezes também. Epá, Bo Burnham. aquele estilo dele não encaixa Não comigo. não estou a dizer que. Epá, eu em tentei, termos- sabes? É Tentaste- teatral demais. Pá, Tentaste eu já como? atingi uma idade. Vi o Tentaste Bo ver. Burnham. Achei que Epá, estavas a eu tentar vi o um Bo estilo Burnham, parecido. epá, acho muito original. Uhum. Pá, mas eu estou a ver aquilo assim, isto é muito giro, mas não é a minha cena. Ele tem uma piada, já não me lembro em que solo, mas é que lá está, ele é comediante, tem músicas e etc. Sim, não sim, não faz sim. só, mas momentos assim mais teatrais, músicas, pequenos momentos de stand-up, em que ele, basicamente a piada é ele a aproximar-se do piano, a fingir que vai tocar e foge, tipo, e a dizer ao público, eu não vos vou dar aquilo que Já vocês percebi. estão sempre à Epá. espera. E é um bocado isso de eventualmente consegues-te descolar e mostrar outras coisas, apesar de se calhar de vez em quando falar sobre a gaguez. Tu estás bem interessado nisso, meu. Tô Tu estás bem tu estás a interessado. bater bué da Não, forte. porque eu tive a pensar sobre isto. Claro que sim. Que era. Eu Até perce- imagina eu há 38 anos. É. Mas eu percebo que haja esta coisa de eu não quero ficar conhecido como o gajo que. Mas até que ponto é que depois não é só trabalho teu para te conseguires descolar disso? Acho que é. Estás-me a dar trabalho já e eu não gosto disso. Estás-me a pôr pressão em cima. Se calhar. Epá, até te digo já que devido epá, à minha experiência de vida e o passado relativamente negro que tenho, até as pessoas associam muito mais a álcool e a drogas do que a gaguez. Novamente, a velha questão, Ok. é o gordo que é gago, é bebadito e drogado. A gaguez nunca entrou aqui, entendes? Podemos ir aí. Podemos ir aí, sim. À pelo que eu vontade. consegui- sou aberto em relação a isso. Pelo que eu consegui saber sobre a tua vida, E por amor de Deus. és uma pessoa com muitas histórias, como estavas agora a dizer. Sim. Vou citar aqui algumas que Nossa consegui Senhora. saber, Ok. muito resumidamente. Entre as quais, então, um anão com rastas convenceu-te a fazer um piercing no mamilo, Um anão com rastas, sim. que ainda tens o Eu piercing não no sei mamilo. se era. Atenção, eu não sei se as rastas deles eram bué da grandes e o gajo parecia-me anão, ou se ele era de facto anão com rastas pequenas. Entendes onde eu quero chegar? Se eu mostro o piercing, não sei Mas- se isto vai. Olha, é assim, eu vou mostrar isto, mas Força, não tens de agarrar a câmara de vídeo. É isto. Portanto, E eu ainda fiz tens, um então? piercing, sim. Eu fiz. Há quanto, Não, quero. há quanto tempo? Epá, eu fiz isto. Eu estava bêbado. Estava Não, mas bêbado ao pé de tens, um anão. tens o piercing há quanto tempo? Epá, 2012. E tens medo de tirar, é isso? Porque Não, percebi. eu gosto. Não? Gostas do mesmo? piercing. Ok. Ofereceram-me o piercing. Ofereceram-me o piercing porque eu estava a acabar esta Esta aqui, tatuagem, não é? sim, eu estava a acabar e o tal anão aproxima-se de mim e disse: Meu, sabes o que era fixe? E eu olhei assim, diz: Pá, o que ficava bem com essa carpa era um piercing no mamilo. Pá, eu assim, eu estava bêbado, tu deves, por favor, faz-me um piercing no mamilo. Então era um gajo a tatuar. Mas foi o anão que te fez o piercing. Fez, era o gajo Ok. a tatuar-me, o gajo de um lado a acabar a tatuagem, isto em sangue, completamente em sangue, e um gajo com uma agulha a espetar-me no mamilo e eu beber whisky. Ia fazer tipo, yeah! A minha vida é bem Rock and excitante. roll. Assim que sai de lá, eu disse à minha namorada na altura:
vamos à farmácia. Porquê? Porque eu vou desmaiar. Preciso tomar Benuron e Ibuprofenes um dia inteiro, que estava a arder em dores, meu. Mas foi bué da fixe, até hoje. E mais, só muito resumidamente, para também não estamos aqui a explorar todas sim. essas- que ainda são muitas. Fizeste uma tatuagem com o nome do mês no Ai, pé. com caralho. E num espetáculo, um cão invadiu o espaço onde estavas a atuar e começou a atacar membros do público. Sim, tudo isso é verdade. Tu se- Isto são só três, não é? Eu posso não ser o melhor comediante, mas sou o mais interessante, sem dúvida alguma. Mas tu sentes que foste abençoado com boas histórias que Oh, depois podem dar filho. stand-up? Exatamente, era isso que eu estava agora a explorar, a entrar, porque eu tenho uma década, a minha década entre os 20 e 30. Tu estás agora com- da Marinha, Com quanto? Com quantos anos? 38. 38, ok. Dos 20 aos 30 tive assim uma vida, epá, eu não diria ilegal, mas a roçar. Mas estavas na Marinha? Sim. Estava A na estudar Marinha. informática? Não, a beber e a consumir drogas à vontade. Aquilo é mesmo a Lagardère, puto. A navegar, Alguma história? MD, Kansas. O que aparecia, até ácidos uma vez a navegar, meu. Eu comecei a ver o mar, meu, assim, fogo, será que aquilo é golfinhos? Ou eu estou a tripar? E então, Isto são obras? Mas tivemos aqui uma pequena interrupção só. não foi uma pequena, foi uma grande Foi bastante Eu interrupção. já não sei. Deu para gravar um podcast no O intervalo. meu nome. A gente falámos mal de bué da gente. É assim, eu vou ser honesto. Nós falámos mal de bué da gente. Não. Amigos, gajos que eu chamo bro na cara. Bem, foi uma punhalada, meu. Estás-me aqui a pôr por caminhos que eu não sei. E não Foste- gravámos nada. Foste mais tu e o João, que está aqui a fotografar. Eu Não- e o João, que é o, Criaram o a jovem que está, criámos aqui laços um L, em áudio, não é? porque odiamos as mesmas pessoas. Eu acho que nada une mais as pessoas do que um ódio em comum. Bro, estamos juntos a odiar. Vamos regressar ao tema que estávamos a falar há bocado. Sim. Voltando, antes de termos sido interrompidos por aqui umas obrasitas. Sim. Marinha, estavas a falar da Marinha. Sim, na Marinha. Em que estavas muitas vezes Essa sobre década. efeitos de... Calma, deixa-me lá eu dar o contexto a Voltamos isso. então. O contexto é isso. Isto veio à baila porque que eu era uma pessoa vivida, para não usar outra expressão. Sim, abençoada com boas histórias de stand-up. Foi a frase que Na eu usei. altura que eu as vivi, que foi dos meus 20 aos 31, portanto também não foi assim há muito tempo. Tive uma década assim, epá, eu não diria ilegal, que eu disse isso há bocado, eu diria roçar ilegal. Envolvi-me com pessoas que não interessam a ninguém. Eu próprio era uma pessoa que não interessava a ninguém, e sinceramente também acho que hoje em dia não interessa a ninguém, mas estava num ambiente muito propício a vícios, a excessos, a decadência. E eu tinha gosto nisso, entendes? Uhum. Eu abracei aquele estilo de vida decadente e eu gostava daquilo, entendes? Desperdicei. Tu há bocado estavas prestes a contar uma história qualquer sobre a sim. Marinha. Sim, eu conto. Não, estava a falar sobre o consumo de álcool na Marinha. Eu, salvo erro, e atenção com o que eu vou dizer, eu não tenho a certeza absoluta a 100%, mas eu acho que a Marinha Portuguesa é a única marinha do mundo que autoriza o consumo de álcool a navegar. Eu acho que isto é verdade, disseram-me isto, mas não estou garantido. E que uma vez, no escuro de uma navegação no Golfo da Pescaia, salvo eu estava a fazer o trânsito entre a Irlanda e a Islândia, e fui buscar um gin. Perfeitamente. Lembro-me? Então, eu era um marinheiro rijo. Fui buscar um gin ao bar. Eu fiz o meu próprio gin. Levei o meu gin. Incorporei o gin na farda e manobrei o navio. Eu, basicamente, o que eu estou a dizer é que eu guiei um navio de guerra enquanto bebia um gin. E eu acho que sou das poucas pessoas... No mundo. No mundo, não. Não, já certeza há pessoas a fazer isso. Ou pior ainda. E então, essa década... portanto, desperdicei ou não? Não sei. Porque se eu não tivesse vivido essa vida colorida, se é essa a expressão certa, se calhar hoje em dia
não era a pessoa que sou, se calhar não tinha atravessado isso, era uma pessoa diferente. O que é certo é que me deu uma visão sobre a vida e as pessoas que hoje em dia eu uso em palco, ou estava a começar a levar a palco isso, entendes? Porque é esse lado que eu quero explorar, que é mais íntimo, meio negro em relação em relação a mim, em relação às pessoas, em relação a tudo. E recentrando aqui este foco no stand-up, o foco da conversa no stand-up, estas histórias, estavas a dizer que era a tal do anão a fazer-te o piercing e uma tatuagem. A tatuagem com o da nome ex. da ex. Mas estas histórias. Infelizmente são verdade. Não, mas estas histórias para usar em palco, não isso- usaste até agora nenhuma. Isso não é nada. Isso é tipo a Isto é a introdução. ponta do iceberg. Isso é a introdução. Isso é o tipo o texto limpo. Não, filho, estamos a falar. Não, Mas então estas em concreto ainda não esse usaste. género ainda não. Epá, apesar de eu ser egocêntrico ao ponto de achar que sou interessante o suficiente para estar a falar sobre mim uma Claro. hora, sou, ou acho que sou, não creio que estar sempre a bater nisso que seja interessante. Agora, o que eu estou a dizer é que eu posso pegar nessa época e agarrar no que é que isso até já Certo. vai de encontro a um solo que eu estou a preparar já há algum tempo. Ok. Não sei que vai ser em 2030, que lida muito com o passado e com ultrapassar isso e com este homem do renascimento. Mas com que as hoje em dia histórias- sou. Com as histórias que tens, Sim. já Sim. consegues fazer um sol só com essas histórias. Pá, eu posso dizer que eu tenho uma dificuldade enorme em atuar 10 minutos. Enorme. Eu, quando me dizem assim, epá, 1 hora, assim, graças a Deus, sim. As pessoas dizem, o quê? Tu fazes 1 hora? Eu faço 1 hora à vontade. Não estou a dizer que é 1 hora boa, mas que estou 1 hora em Mas, palco, mas estou. consigo, não é? Aliás, eu consegui atuar em Almada em 2019 e fiz 1 hora. Epá, foi uma redenção da primeira atuação que tive. Dos Daquela- 40 minutos Yeah. para gagos. Da outra a seguir, a segunda atuação que eu tive no dia do lançamento Do livro. do livro, que foi uma cagada, foi uma redenção. Eu voltar à Margem Sul, que estava lá muita gente que me viu Uhum. e viu a evolução. Pá, viu realmente. Eu tive ali 1 hora, pá, e já era os beats completamente afinadinhos ali à letra, tal. Pá, correu muito bem. Pá, o pessoal estava no final assim, foda-se, não estava à espera disto. Assim, pá, pois. Isto foi em 2019, estamos a Ok. falar. Isso foi um espetáculo só teu? Foi. Eu estava a preparar um espetáculo meu lá e a arranjar uma sala e tudo. Até que, por magia, coincidência, a Câmara de Almada disse: Olha, tu és o Rui, assim, Aqui do Rui Fogoteiro. Conceição. Rui. A Câmara de Almada estava interessada em fazer aqui uma coisinha. E o caixa é este. Eu assim, ok, Parece-me bem. parece-me bem, putos. Correu bem. Alguma vez Sim. estas histórias que tu ou o grande grupo destas histórias aconteceu já há 10 anos, Sim. não é? 8 anos, sensivelmente. Sim. Num espaço entre os 20 e os 31, que neste momento tens 38, portanto, não sei se entretanto também foste tendo algumas histórias também Eu tornei-me tão chato. épicas, mas alguma vez aconteceu estás a passar por esse momento, por essa história em que estás a perceber que se calhar estás a fazer assim uma loucura e pensar, isto era muito bom em stand-up. Não nesta fase, mas quando tinha apenas a página e Ok. fazia relatos. Portanto, há 7 Portanto, anos. o ruim ao início basicamente era só um conjunto de espécie de artigos que eu fazia, de histórias que me aconteceram nessa altura Ok. e na adolescência. E só houve uma vez que eu dei o corpo às balas, que vi, isto vai dar um grande texto, quando saquei uma gaja no Face e caí no erro só ligar à foto do perfil e vi que era uma cara. Isso é um truque que as gordas usam. Eu não sabia. Então eu não tinha carro e fui ter com ela à estação de comboios e ouço uma buzina de um polo. E eu, foda-se, está ali uma gorda a buzinar. Ela volta a buzinar e eu olho, eu tenho alguém atrás de mim, caralho. E a gorda buzina e diz, ruim, eu assim, foda-se, caralho. Pá, estamos a falar de gorda, não é gordinha, estamos a falar que as mamas dela chegavam à buzina do polo. A gaja mexia as mamas e o carro buzinava, meu. E eu pensei,
pá, puto, é hoje. Isto vai dar um grande texto. E enfiei-me no carro com ela. Isto é um beat, eu estou a fazer um beat disto. Isto é um dos beats que eu tenho. Se quiserem ouvir o resto, vão ver-me atuar um dia destes, está bem? Isto é marketing puro, puto. Eu acabei de fazer a maior manobra de marketing de sempre. Então isto vai ser uma expressão muito infeliz, mas À vontade. auto-infeliz-te Atenção, momentos Gustavo, isso aconteceu uma vez. Ok. Mas dado a biblioteca de episódios de merda que eu tenho, eu dou-me ao luxo de não precisar deles, estás a perceber? Eu tenho tanta coisa que eu posso usar que é assim. Mas achas que a experiência de teres te envolvido nessa experiência para teres texto de stand-up correu bem ao ponto de quereres voltar a repetir experiências desse género? É que o pior é que nem era texto para stand-up, era texto para a página, era para ter likes. Epá, não. Sabes que eu conheço algumas pessoas que já me disseram isso, que eu arranjei este emprego para ver se me acontece alguma coisa porque eu preciso de texto. Eu assim, a sério? Epá, sim, não digo nomes. Podia ser o Drew Lynch. Não, epá, porque não, hoje em dia epá, envelheci, né, e amadureci e hoje em dia sou uma pessoa nova. Estava ainda estou a processar o facto de teres. Agora tu não estás a ver. Não é por ser gorda. Eu roubei-lhe um pudim, não. Eu roubei-lhe um pudim. Aquela. Sabes que eu entrei em casa dela, já agora acabo. Eu entrei em casa dela e ela tinha um pudim, porque ela lia que eu gostava de pudins e tinha bué de álcool. Ela comprou bué de álcool, do género, um bar inteiro assim. Esta gaja já viu que eu só como se eu estiver bêbado, eu assim, bem jogado, gorda. E vou ao frigorífico e tinha um pudim, mas um pudim a sério. Um pudim de ovos. Eu assim, este pudim de ovos é ótimo. Depois de acontecer o que não aconteceu, porque eu, whatever, não posso dizer o que é que não aconteceu. Não reveles o mas antes de eu ir-me embora, vou ao frigorífico e roubo-lhe o pudim, meu. Eu roubei o pudim à gorda, meu. E bloqueei a seguir, ótimo, porque ninguém rouba um pudim e mantém-se amigo. É o cúmulo. Mas a questão não é por ser gordo ou por teres roubado o pudim. A situação é de tu perceberes que estás a fazer algo só para teres. Atenção, isso é bastante refrescado. Isso ocorreu-me ao início só. Depois não estava a pensar de gente. Portanto, se eu agora fazer isto é fixe, ganda punch. Não, tipo, a partir dali. Imagina o que é. Eu não liguei mais, mas a decisão de eu ter entrado no carro, eu tenho mesmo a ideia de dizer assim: tipo, vou-me embora, que isto assim, a gaja é horrível. Mas se eu entrar, isto pode ser que aconteça alguma cena que vai dar um ganda texto. Aliás, eu muitas vezes, a minha mulher e eu a brincar, tipo, eu começo a falar com ela à noite na cama: olha lá, já viste se tu morreres? E tipo, eu tenho um texto, eu preparei um texto para ela no caso de morrer, meio humorístico, meio tipo dramático, sim. e pedi-lhe para ler. E ela obrigou-me a apagar aquilo. Mas pronto, a cena é que às vezes eu gosto de antecipar as coisas, porque depois se as coisas acontecem e eu não me sinto bem, o texto não sai. Estás a perceber? Enquanto se eu antecipar a jogada, ganho likes, meu. Bem, pelo menos só te obrigou a apagar o texto, não foi mais nada, né? Sim. Não foi divórcio ou assim. Deixa-me só respirar um bocadinho. Respira, meu. Quem também, esta ponta é incrível, quem também tem histórias incríveis para contar em stand-up é o Tom Segura. O Tom Segura. Uma inclusive é de coma por causa de drogas. Ele que ele não conta GBH. stand-up, ele conta numa cena que é o This Is Not Happening. Exatamente. Do Mas ele já recontou, e se existe essa palavra, ele já recontou isso no podcast da Anidu com o Ryan Sickler, e já contou isso também no Your Mom's House. Ou seja, já acrescentou ali uns pormenores, mas ele teve uma história que teve uma overdose de GBH, e eu tenho uma inveja enorme dele porque foi uma droga que eu nunca experimentei, mas acho que aquilo é bué da fixe, puto. Ganda broa. Ele conta essa história exatamente onde disseste. Aliás, o vídeo está disponível no YouTube se quiserem ir ver a história, mas ele tem muitas outras.
incríveis. Aliás, o Joey Diaz, que foi também um comediante de quem nós falámos, que eventualmente podias escolher. Neste caso escolheste o Tom Segura, mas... O Tom Segura ou o Joey Diaz, e escolhi que também é alguém que é tem diferente, muitas histórias. entendes? Exatamente. E a razão é simples. É um bocado por isso que, se calhar, gostas do estilo de ambos? Sim, eu gosto deles por razões diferentes. Epá, o Joey Diaz é cru, é autêntico. Eu não consigo escolher um beat dele, porque não parece que haja beats ali. Parece-me que haja relatos floreados do que aconteceu mesmo. E não é a situação de eu estar-me a rever no Joey Diaz. Sim. Por amor de Deus. Mas é um tipo de humor que vai de encontro ao meu muito. Portanto, pá, tu vês um set dele. Ele tem um special que é o Socially Unacceptable de 2016, 1 hora. E depois tem aquele da Degenerates na Netflix, que certo. É só 20 minutos ou meia hora. Uhum. Mas vejam o Socially Unacceptable. Que é difícil dizer. Socially Unacceptable. Epá, eu não te consigo dizer onde é que um beat inicia e um beat acaba. Porque aquilo é o Joey a ser o Joey. E às vezes eu não vejo diferença entre o Joey Diaz num palco e a ser entrevistado. Ele sempre aquela voz. I'm gonna tell you, Joe Rogan. Não. Epá, ele faz-me... Ele recorda muito daquele tipo de velho, sabes, aquele género de velho com uma vida do caraças e que a gente ouve falar num bar. Certo. Uma vez eu e uma puta, não sei quem. Pá, esse género de pessoa e de ato que me fazem a mim rir muito. O Tom, o meu amigo Tom, epá, é mais o comediante a sério, não é? Não estou a dizer que o Joey Diaz não é a sério, mas o Joey Diaz é um puro. Pá, ele acho que o que andou a fazer nos últimos anos, que é o podcast dele, o Your Mom's House, que é espetacular, que eu ouço aquilo dia sim. E também está disponível no YouTube, não é? No YouTube. Aliás, eu vejo o podcast. Acho que ele é um modelo do que é que se espera de um artista hoje em dia. Okay. E o humor dele também é outro que vai de encontrar o meu. Embora é um estilo diferente, estás a ver? Não é tão outrageous. Estás a ver? Eu estive a ver, curiosamente, o último solo dele ontem, o Ball Hog, que tu estavas a dizer há pouco que não é o dos melhor. melhores. Mas isto vai de encontro também ao que eu gosto de ver. Quando a produção começa a atingir um estado megalómana, quase arena, tipo bué da grande, retira um bocado aquela cena íntima que eu aprecio. Estás a perceber? Eu gosto mais de ver. Mas em termos de estilo, ainda assim? Sim, é ele à mesma, mas é grandioso demais. Mas ele tem o Disgraceful, tem o Disgraceful é o anterior de 2018 que eu gosto muito, mas o meu e vamos ouvir um beat já a seguir. Sim. E o meu preferido dele é o Completely Normal de 2014, que eu acho que há em vídeo no YouTube, consegue-se apanhar uns beats, acho. Ele tem os 6 solos, sendo que 2 são, pelo que eu percebi, só em álbum. Sim. E os últimos 4 acho que estão na Netflix. Não sei se esse também está. Eu acho que na Netflix só está os 3 últimos, acho eu. 3 últimos? Sim. Ok. Então esta informação pode estar errada. Mas relativamente ao beat que escolheste do Tom Segura, é do Disgraceful, como eu disse. Sim, e é sobre o estado do Louisiana. Sim, é sobre o estado do Louisiana. Vamos ouvir primeiro e depois vamos ouvir um certo, que o beat ainda é grande. E depois, aliás, não, a seguir já dizemos o que é que aconteceu depois com esse beat. Vamos primeiro ouvir e a seguir explicas porque é que escolheste este. Well, I met a guy after a show recently. I'm shaking people's hands, saying hi. Guy comes up to me and he goes, "Where you from, really?" And I go, "What?" And he goes, "Where you from, really?" I said, "Where am I from originally?" And he goes, "Yeah." I said, "I was born in Cincinnati, but I moved around a lot." And he goes, "Huh? Yeah. Months ago down there, maybe you from there too." And I go, "Are you a person that's talking to me right now?" And he goes, "Yeah."
And then I decipher that what he's saying is, I'm from Lafayette, Louisiana, about 20 miles south of there. There's a bunch of Seguras down there. I thought maybe you're from there too. And I go, oh, fucking no. And then I realized we have this whole population of Cajun people living amongst us like they're one of us, and they're not. Why do they have rights? Here's all I'm saying. I support building a wall if it's around the state of Louisiana, because those people are out of their fucking minds. You fucking swamp people, we don't need you. Atenção, não é o melhor beat dele, não é o beat que me fez mais rir, mas eu, quando vi a ousadia que ele teve de insultar o Louisiana inteiro, que não é nada pequeno, eu pensei, oh meu Deus, este gajo vai ser varrido, tipo, após isto. Pá, basicamente ele chamou-os de não vamos dizer aqui a palavra, mas podem ir ver uns retards. Sim. E disse que a solução Afinal, era fazer uma wall à volta do estado. Pá, e o gajo recebeu bué de hate. Isto no contexto da wall, sim, sim, Trump. Mexicanos, sim. Ele até, inclusive, foi ao Conan O'Brien. Fala disso. E o Conan, ouvi dizer que fizeste um beat do Louisiana e que a coisa não te compreenderam bem. Ele disse, não. E ele reforça ainda, volta a fazer. E pá, já não me lembro bem, mas ele faz pior ainda. E no Ball Hog, ele volta a falar nisso, a dizer que recebeu bué de hate mail. Ele diz assim, eu recebi bué de ameaças com erros ortográficos e também recebeu. E depois ele disse assim, mas eu não teria dito nada disso se eu tivesse ido antes ao Arkansas. Ou seja, o gajo vai buscar a piada anterior e faz exatamente o mesmo em outro sítio. Mas continua a atacar os outros, estás a ver? Pá, e achei aquilo ótimo, achei aquilo ok. Assim está bem. E ele assim diz, aliás, que como é que é? A comunidade de... Não, se calhar não vou dizer isso. Do Síndrome Down. Sim, porque ele também tinha mais beats no Disgraceful que ele falou sobre os R-worded, os retarded. E ele recebeu mensagens da comunidade da Síndrome Down. Estavam melhor escritas do que... E consegue-se entender melhor as pessoas com Síndrome Down do que os habitantes de Louisiana. Pá, para mim está ótimo. Está ótima a piada. Mas estava a lembrar que vi um vídeo do Theo Von, acho que é assim que se diz o nome dele, que ele é um comediante, que ele é do Louisiana, e ele estava a dizer que lhe perguntavam muito o que é que ele achava do beat. Sabes, o Theo Von havia um bife entre um suposto bife entre ele e o Tom Segura, e a Cristina, porque havia um vídeo. A Cristina é a mulher dele, a esposa do Tom Segura. P. E havia um vídeo até do Theo Von a dar a mão, porque eles entraram num reality show nos anos 90, e havia um vídeo e havia a teoria de que o Theo Von e ela enrolaram-se, e então havia o Theo Gate. Até que do nada o Theo Gate aparece no your Mom's House, e assim, uou, isto é tipo, finalmente. E então explicaram, mas pareceu-me que havia ali mesmo alguma coisa de mal. Mas, enfim. Mas o Theo estava a dizer, basicamente, quando ele viu o beat pela primeira vez, que foi na Comedy Store em Los Angeles, ficou meio insultado. Foi tipo, então, mas tipo, o estado do Louisiana já é algo tão... Não é fácil, mas já é um alvo tão normal. A sério que estás a gozar com isso, mas ele depois diz que percebeu de facto que ele tanto goza como Louisiana, como com o Arkansas, como quer dizer, com New York City, embora é a mesma zona, acho. Aquilo é o sul. Claro, sim. Os hillbillies, portanto, aquilo também são um alvo. Eu não creio que haja um equivalente em Portugal, não sei, mas se eu quisesse arranjar agora... Acho que é melhor agora é melhor eu não dizer, putz, sabes que eu faço all-in. Não, é melhor eu não dizer, porque eu tenho bilhetes a vender, não é? Tens. Exatamente. Mas basicamente achei interessante o Theo Von admitir que de facto ao início sentiu um bocado... O Theo Von é outro gajo. Insultado com aquilo. Entendes? É outro gajo acho que é fixe, que eu também vejo dentro do espectro o Joey Diaz. Também não vejo o gajo também uma cena ali... É tipo diferente, há qualquer coisa nele diferente. Entendes?
Ou não? Não conheço tanto o stand-up dele como do É- Joey Diaz, sinceramente. Eu sei que ele tinha um programa até acho que era na Comedy Central. Que às vezes via alguns vídeos É no diferente YouTube. em tudo. Tipo, o tema não tem nada a ver a pessoa, mas há Uhum. qualquer coisa de diferente em ambos os atos, entendes? E De isso diferenciador, atrai-me. não é? Isso atrai-me. Ok. Vamos voltar aqui. Graças a Deus, estava farto de andar a tua. falar em outros. Sim, Porra. vamos falar de ti. Ok. Tu, Voltemos ao que é tu importante. tiveste umas noites de comédia no Tasco do Caneca, Tasco- em eu- Setúbal. Odeio esse nome. Tasco- Ele para já é assim, o bar, eu odeio esse nome. Eu gostei muito o sítio, pessoas simpaticíssimas, mas o nome Tasco do Caneco não inspira confiança nenhuma. Tiveste umas noites de comédia em Setúbal. Tive. num bar. Sim, exatamente, no bar. Sim. E neste caso, isto foi em 2019. Correu mais, eu comecei em 2018. Eu ainda fiz começou aquilo ainda. um ano e 3 meses. E eram acho noites eu. mensais. Eram noites mensais. E foi muito difícil manter noites fora de Lisboa. Sim, não. Primeiro é assim, era uma coisa que eu não tinha organizado, não tinha experiência. Claro. Era uma coisa que me dava muito gozo, muito gosto. Era uma coisa que eu não ganhava dinheiro. Porque eu sou burro. Eu chegava a gastar dinheiro porque eu ia buscar os comediantes um a um a casa, eu oferecia-lhes o jantar, levava-os a atuar, oferecia-lhes as bebidas e levava-os a casa a seguir. E pagava-lhes ainda. E eu era MC. Fazer uma noite mensal fora de Lisboa ou fora de uma grande área tem a vantagem que não há mais nada ali ao pé daquele género. Entendes? Isto estamos a falar na época áurea, se é que isso alguma vez Sim. houve, das noites. Sim, noites em 2018, Lisboa, que 2019. tinhas o Kaiser havia Rir, bastante. tinhas o Maxime, Aham. se calhar já. Sim, sim. Portanto, o facto mais de ou tu menos naquela saíres altura. dessa esfera de influência da AML permite-te receber pessoas, só que são pessoas que se calhar não são fãs de comédia, entende? São pessoas que iam ao bar, algumas sim. Então, lentamente eu tive de começar a criar o público de lá. Ok. E eu descobri que as pessoas não iam lá porque ia lá o João, o Miguel ou o António, as pessoas iam lá porque eu apresentava aquilo. Eu atraía as pessoas, usava a minha página, usava o meu alcance. O que eu ganhava daquilo era eu ter um ginásio. Foi lá que eu desenvolvi a arte de host, que é uma arte, é difícil, que aprende-se. Host não é a mesma coisa de atuar. Claro. Claro que não. Andei a praticar muito. E basicamente era o que eu ganhava. Agora, aquilo sofreu do mesmo mal que sofreu se calhar o Maxime e outras noites, que é o início muito forte, esgotou, estás a ver, à pinha. O mês a seguir, à pinha, mas menos à pinha, estás a perceber? O terceiro mês, ok, ainda dá. Pá, e a partir daí, requisitos mínimos. Ou seja, o fator novidade ajuda muito. Depois o difícil é manter. Pois, sustentar E o temos espaço. de entender que aquilo é um negócio. Claro. Ok, que as pessoas não organizam noites porque o Rui é fixe. As pessoas organizam noites porque querem ganhar dinheiro. Epá, Então foi por isso que acabou. acabou por causa que a pandemia acabou, mas também porque a Então última noite foi- não acabou bem, não correu bem e eu também já estava à procura de um já não me sentia bem a fazer aquilo, já estava, o trabalho já era demais para o que eu ganhava, entendes? E eu já estava a pensar em abandonar aquilo. Porque tu nem és de Setúbal. Tinhas não- que ir para lá, não é? Como? Não és de Setúbal. Não, filho. És fogueteiro. Ai meu Não é fogueteiro. Deus, tu Ai. vais ser chacinado. Não vais editar isto. Volta ao microfone. Volta ao microfone. Não vais editar. Eu agora vou dizer, não vais editar até ao fim. Fogueteiro é concelho do Seixal. Setúbal é concelho de Setúbal. E Setúbal não é margem sul. É margem norte do Sado. Mas não és de Setúbal. Não, Então foi o que eu disse. sou originário do Seixal. Originário. Eu nasci em Benfica, vivi no Seixal e agora vivo na Buraca. Não é a Amadora? Buraca. Pronto. Então, mas Sim. eu não disse nada mal. Eu disse que não eras de Setúbal. Sim, mas ouvi. Sim. Sim, Não ok. és de Setúbal, foi o que eu disse. Então apaga isto tudo, apaga esta parte. Sim. Eu só disse que não eras de Sim, Setúbal. sim, sim. Ou seja, tinhas que te deslocar Sim. para lá, não vives lá. Tipo, não és de Setúbal. Sim.
estava certo. Sim. Estava a ver que já tinha ofendido alguém. Não ofendeste ninguém. Pá, eu não ligo absolutamente nada a essas merdas. Não, Nada. alguém tipo, pessoas que estão a ouvir, tipo, Sa- o quê? Sabes que a primeira noite em que eu atuei lá, Boa Noite Margem Sul, eu devo ter levado com um choque em cima, porque as pessoas ficaram assim, isto não é Margem Sul, pá. E eu assim, não é Margem Sul? Mas isto é a capital aqui do distrito, não, Margem Norte do Estado. Eu assim, ok, aprendi logo. Ok. Yeah. Não sabia que eles levavam a mal. Yeah. Muito bem. Tu és o primeiro comediante com quem eu falo aqui no podcast depois de, e ainda dentro desta questão de noites para atuar, depois de terem anunciado o novo Lisboa Comedy Club, que aliás até falámos disso no último episódio, com a Luísa Barbosa, uma das responsáveis pelo projeto, pelo menos em termos de produção. O que é que... Eu já falei com alguns humoristas, mas gostava também de falar disto aqui no podcast. O que é que te parece este novo projeto? Pá. É uma pergunta um bocado básica, mesmo. mas... Não é básica, é assim, Mas o que é que te é parece? ótimo. Uhum. Acho que a capital do país estava a precisar disso. O mercado estava a precisar. Uhum. Atenção, porque isto vai haver aqui um mês. Ok. Pelo que já entendi, está a ser muito bem organizado por pessoas do meio. Foste ver o espaço? Como? Se foste ver o espaço... Não, eu conheço o espaço, aquela zona. A zona é ótima, é na vida do Lolé, Uhum. é centro. Isso Sim. atrai pessoas e afasta algumas. Sim. Para estacionar é lixado. Eu sei, o sítio é horrível. Fomos lá. Mas o metro é ali ao pé, mas Sim, é perto. vai apanhar o metro e vai stand-up. Agora, é o que eu disse há bocado. É um negócio. As pessoas não abrem Claro um que sítio é. daqueles e porque é fixe. Há dinheiro a ganhar. Agora, se eles vão... Eu espero que sim. Espero que haja um modelo que sustente aquilo. Porque vamos ver como é que é depois da cena inicial, que vai encher e esgotar. Claro. Manter. A cena é manter. O desafio é esse. Porque ao início eu esgoto, o Manuel esgota, o Casa Rio esgota, o Maximo esgota. Depois é manter. Uhum. Epá, e não é fácil, mas isso é um desafio, mas eu quero acreditar que eles pensaram nisso. Ok. E eu já disse isto aqui no último episódio, que pelo menos com quem falei senti que o meio está empenhado também que isto corra bem e quer que isto corra bem. Sim, porque, Também sentiste isso com quem falaste? eu não pessoas? falei. Ou não falaste sobre isso? Isto é o outsider. Eu sou um bocado ovelha negra. Atenção, digo isto no sentido de... Epá, eu não falo muito com o meio. Ok. O meu meio é mais o Ricardo, é a única pessoa com quem eu falo. Epá, porque eu não sou pessoa de andar a falar com A, com B ou C. Mas pelo que eu vi nos posts, as pessoas estão super empenhadas e a acreditar muito naquilo. Ainda bem. E acho que existe um empenho Claro. do meio para que aquilo dê. E espero sinceramente que aquilo dê, porque é preciso. É mesmo preciso. Porque agora não há nenhuma noite. Epá, e é vergonhoso. Agora pronto, está tudo fechado, não é? Pronto. Claro. Mas mesmo que isto abra outra vez, Vamos creio ver, que não vai é? demorar até aparecer Sim. alguma coisa. E haver um sítio assim, pá, é ótimo. É ótimo, claro. Mas só voltando aqui à questão das noites que fazias em Setúbal, Sim. gostavas de voltar a ter assim um espaço de umas noites? Ou não é algo que está em não sai perspectiva? daqui. Exceto para as pessoas, eu sei. Exceto para as pessoas que ouvem, que são Está uma, está duas, em talvez. conversações a ver algo num sítio Ok. bem organizado. Consegues dizer onde é que será esse Não, sítio? não posso. Não posso dizer o sítio. Capital? AML, AML. Área Metropolitana de Lisboa. Uma cena dentro do mesmo registro, em que já estava a ser preparado antes da pandemia, não, já estava a ser preparado durante a pandemia, mas está agora em pausa, mas é algo que possivelmente irá acontecer. Ok. Ou não, ou isto, mas anda-se a falar nisso. E era uma coisa que eu até gostava. Gostavas de fazer. Mas mais ao pé de casa, por favor. Setúbal é bué de longe, meu. Portanto,
Buraca, zona do Buraca. Stand-up. Não, buraco era Qual é o ótimo. problema? Não, é? Sim. Não há lá um teatro perto É bastante na da fixe. Maia, então. É na da Maia, o Guilherme Duarte foi lá, encerrou, exato. encerrou a tour lá. Eu Exatamente, adorei. O sol dele. Foste lá ver. O último, sim. muito fixe também. Yeah. Está disponível na internet, aliás, no YouTube, se quiserem. Na internet. Estás Na internet, não é? Na internet. Quantos parecia- anos é que tu tens, avó? Parecia um idoso. Nas Eh, redes. Sim. Além de stand-up, Sim. em português, também já fizeste stand-up em inglês. Tu foste-te informar. Lá está, Enganei-me ali na entramos- região de Setúbal, Sim, mas sobre entramos isso sim. na. Epá, esse foi uma cena. Lá está. É algo desafio. que- É desafio. Queres voltar também a Safei-me- fazer? Não. Não? Sabes que eu fiz mesmo Ok. naquela. Deixa lá ver se eu me safo. Quantas vezes fizeste? 2. Foi Casa Rir e Cargo. Não, 11. no Casarri não. Não fizeste no Fiz. Casa Rir? Não. Fiz. Tinha a impressão que- Como é que se chama, pá? É uma coisa que cheira. Que eles chegaram a ter noites em inglês. Sim, fiz no Chiado. No Chiado. Chá do Comedy Club. Sim, Em inglês? na altura em que era no bar ainda. No Não Odd Trindade. Oz, no Oz, exatamente. Mas tiveram noites em Pá, inglês? tive uma, Não me lembro. uma espetacular. Aquilo era Ok. uma cena em que eram as noites organizadas por pessoal. É tipo o pessoal em Erasmus. Ok. Bem, o público era só gajas ótimas. Para já. Gajas tipo Holanda. Pá. Pronto, não posso nada a falar nisto. É? Podes, Pronto, claro que posso? podes. Ah, então Só pronto. porque eu olho para o lado, achas que não. E está aqui a passar um tripé enorme. Epá, o público era bué da fixe. Eles valorizam bué que a gente que nós que não falamos a língua mãe deles, que façamos um esforço em fazer um texto em inglês e que o apresentemos ali. Epá, eu até domino bem inglês. Eu não gaguejo em inglês, essa é outra. Olha, Pronto, não. já fica aqui essa informação. Eu a falar Tava tudo outra a- língua não gaguejo. Portanto, eles assim, este gajo fala bué, meu. Pá, correu-me bem. O texto que usaste. Não fiz a tradução. Não? Fiz Texto novo? Não, fiz novo. Ok. Eu experimentei fazer tradução a texto, mas sabes que estava a ler aquilo, parecia tipo uma legendagem mal feita das Estou a piadas. perceber, Estás a estou a ver? perceber, Então eu sim. tive de começar a fazer o texto em inglês, tive de começar a pensar em inglês Uhum. e a escutar em inglês. Isso foi-me. Eu- Até. Outra história que já consegui perceber relativamente a ti, mais ou menos como é que aconteceu, mas acho que é um acontecimento muito curioso. Tu és o comediante mais adorado em Torres Vedras. Ai, epá, isso é velha guarda. Já é velho agora. Isso é dos tempos, da página ruim, da página. Mas- em que mas- a página era uma Mas ainda entidade viva. ainda há esse power de Torres Não, Vedras? isso foi ali. Foi uma aquele- fase, então. Um hype que houve Ah. em 2015. Durou 2015 a 2017 ou 18. Por causa das Pá, eu matrafonas. senti uma rockstar quando entrava em Torres Vedras. Aquilo surgiu porque eu fiz um texto que relatei uma ida ao Carnaval. Eu relatei a ida ao Carnaval do ponto de vista de quem não tinha ido ao Carnaval ainda. Ok. E as pessoas de lá amam aquilo como se fosse o filho deles. O Carnaval, não, aquela gente vive, aquilo é mesmo a gênese deles. Isso foi o primeiro Ah, grande sucesso da Foi página o ruim? viral. Ok. Pá, aquilo atingiu, pá, sei lá, 80 mil pessoas ou 100 mil. Aquilo teve mesmo um alcance gigantesco. E eu meti o texto, não estava à espera daquilo. O outro dia acordo, o telemóvel tem tipo... Estás a ver quando 99 e um mais a seguir? Notificações. E eu juro... Nunca me aconteceu. Eu juro que o que me ocorreu foi... A minha ex é como a página. Eu pensei que a minha ex me tinha invadido a página. E estava lá a fazer merda. Pá, porque eu fartava de falar mal dela na página. Velhos tempos. E... Epá, quando eu vejo... A está, mesma tipo, da cidade- tatuagem no pé? Não. Essa é uma querida. A cidade inteira de Torres Vedras caiu-me em cima. Mas, Rui, tens de ir ao Carnaval? Tens de fazer... Bem, o ano a seguir, está bem, eu vou ao Carnaval. Pá, a página deu um impulso à página enorme. Pá, eu passei de ter 5 mil, pá, sei lá, 8 mil ou 10. Pá, sei que foi um salto gigante a página. Pá, e isso deu um impulso muito grande em redes. A partir daí. Pá, e depois... Foi muito complicado começar, porque imagino que no início
o feedback não devia ser muito. De quê? Eu já tive a experiência também de ter uma página onde escrevia textos no Facebook. Na Tá bem, altura. mas tu não és Não, mas igual. eu não sou igual, claro, era o que eu ia dizer. mas eu lembro-me de às vezes ser um Sim. bocado frustrante tu escreves uma coisa que achas que estás engraçado e se calhar tem 10 likes, não é? Bem-vindo à minha vida. Pois, Então, mas isso é o game, meu. pois. O game é esse. Eu há cenas que eu escrevo e digo Mas quanto assim, tempo é que tiveste tem- mais ou menos nisso? De ali poucos likes e tipo. Gostava-te. Foi mais ou menos até a Torres Vedras? Não, houve uma altura qualquer que eu passei a ter 20 likes a 80, a 90, E já era. quando eu era mais ordinarão e começava a relatar os episódios. Aqueles episódios ok. da vida. Eu pensei, o pessoal gosta de me ouvir a relatar épocas negras. E eu percebi que havia ali um nicho. A cena é que na altura eu não queria usar o meu nome e de amigos meus, porque aquilo era mesmo real. O que eu escrevi. Então que criei o Ruim. Claro. Era a história do Ruim, boneco Ruim é que vive isto. O Tinoco, que é um grande amigo meu, era o Tinoco. A Maria Alice, que é uma grande amiga minha. Portanto, eu criei este mundinho e usava estes bonecos como se fossem eles a viver. Mas eram merdas, obviamente, que eu é que vivi. Pá, e cenas tipo do Arco da Velha. Pá, eu não posso andar a falar aqui. Sim, sim. Mas eu mas expus era- isso a público. Mas era mais para perceber se esta frustração ao início, se calhar, não, Epá, sabes, não conseguir ter aquilo sabes que eu tinha. A cena da página havia sempre. Eu sempre fui aquele género de pessoa que ia ao Face e opinava muito. Estás a perceber? O que é hoje em dia, se calhar, o teu pai ou o teu avô, eu era isso. Só que ligeiramente, se calhar, mais engraçado. E isto estamos a falar há muitos anos. E as pessoas incitavam, abre uma página. Epá, mas porquê? Pá, porque tu fazes engraçado, Mas há interesse. Há interesse nisto. Até que eu descobri o Guilherme Duarte. Pá, Duarte. e portanto, este gajo anda a fazer isto. E eu disse isto ao Guilherme já. Pá, sério que há pessoal interessado em ler este género de coisas? Pá, eu li o Guilherme, claro que eu não li aquilo e pensei, eu faço melhor. Não, eu assim, então deixa-me eu fazer é algo. público, não é? Sim, deixa-me eu fazer algo assim. A ver o que dá. Pá, e eu na altura estava desempregadíssimo. Portanto, aquilo era tipo um entretenimento. Era aquilo ou a droga, meu. Portanto, acho que a opção. Às Então, vezes 20 era likes. aquilo e droga. 20 likes até sim, sabia eu bem, já não é? escrevi textos com broas, meu. É um erro. Nunca façam textos sob o efeito de álcool ou drogas. Vocês julgam que isto é a melhor obra que eu já escrevi e vão ver no dia a seguir assim, what the fuck, começaste a falar em gaivotas e depois em sexo anal, sei lá, meu. E sexo anal com gaivota. Sei lá, as duas coisas. Meu. Mas sim, o que diz é que isso acontece depois quando já atinges um patamar e metes algo e depois não tens o feedback que tens. Claro. Que normalmente tens. Aí diz, espera aí que afinal eu não sou assim bom. Afinal as pessoas não me amam já. Mas depois existe outro texto e tens outros likes. Não, eles amam. Pois eu lembro-me quando eu tive essa página, pronto, fiquei farto porque não estava. Estavas não estava. assim, ninguém me liga nenhuma. Yeah. Pá, meu, isto foi sorte, meu. Foi as pessoas indicadas a ler o texto indicado à hora indicada. E Torres Vedras. E Torres Vedras ajudou muito. Um shout-out a Torres Vedras, meu. E sobre o Facebook, Eu sou o último resistente. o último dos era últimos. isso que eu ia É. dizer. Que nos últimos anos, principalmente o público mais jovem passou mais para o Instagram, onde é também bom. já estás Sim. presente. Atenção, É horrível. podem seguir. É horrível. Mas não consegues ter a capacidade, se calhar, para escrever os textos que escreves, porque é tudo à base de fotos. Podes pôr os textos em imagens, que já há Mas há um pessoas a limite. fazer. Mas eu faço. Sabes que eu ainda ando a descobrir como é que as Como pessoas é que me seguem. Sabes que Pois. eu acho que para aí 50% das pessoas que me seguem no Insta foi pessoal que no Facebook que eu pedi num post, num artigo, vão aqui ao Insta e façam like, mas não usam o Instagram, porque eu não tenho alcance nenhum. Eu meto uma foto, pá, sei lá, claro que isto até likes e vale o que vale. Tenho 200 e tal likes, pá. O Cardoso mete a letra A em Arial e tem 1000 e tal likes, porque ele tem um alcance enorme. É pá, assim, o Facebook já está morto. Eu só lá estou porque Tens lá ainda a base, o público, a não é? base do público que me segue está lá ainda.
E eu percebo que eles não querem mudar para o Insta ou o Twitter, pela mesma razão que eu também não quero. O Twitter, então, eu nem entro. Uhum. Eu tenho uma conta para ir ver. Epá, mas é um caos. Aquilo é o Vietnã, meu. Pá, o Instagram eu curto, mas epá, é só gente a querer só ofender uns aos outros. E, epá, é que eu já atingi uma idade. E hás de atingir a minha idade. A paciência Espero. acaba, meu. A paciência acaba. Olha, eu já não leio o que as pessoas dizem. Os comentários antes, eu era fanático em ler. O que é que o Arthur C. de Ayandra tem a dizer sobre a minha opinião em relação a isto? Eu ligava muito a isso. Agora, quando mete algo, um texto, uma piada, desliga a seguir. Não ligo absolutamente nada. Se as pessoas me ofendem, é que não leio. Que isso consome. E a ti Percebo. também. Sim. Estou sempre a receber comentários na minha página de Facebook. Não leias. Esquece. Não. O Zé Povo não percebe nada de nada. Odeio pessoas. Antes de falarmos do insultos de pessoas Finalmente, bem é que eu só vim aqui para promover isso. Calma, já lá vamos. Sim. Tenho que te fazer uma pergunta Sim. que faço sempre a todos os convidados. Sim. Que é quem é que é o comediante que mais odeias? Não, estou a brincar. Isto foi... É mais fácil eu responder a isso do que a questão que vem aí. De certeza absoluta. Então podes responder Não, às não, duas, não, se quiser. mas Não, mas deixa lá isto foi ouvir uma a coisa outra. que eu te disse Deixa lá- quando combinámos e tu disseste, é na boa. Eu digo, quem quer... só não disseste quem é que queres que eu diga, que foi quase também, podia ter sido. Sim. Mas é uma rubrica que faço sempre aqui, pergunto sempre às pessoas como é que conheceram o Ricardo Araújo. Como é que conheceste o Ricardo? Eu tenho uma boa história Como conheceste o Ricardo? comigo, o Ricardo Araújo Pereira, que é: eu vi-o ao longe com alguém a tirar-lhe uma foto e disse: olha ali o Ricardo Araújo Pereira. Essa história, não sei o que Ok, eu estava ok. a explicar. Eu não conheço o Ricardo Não Araújo Pereira. conheceste. Eu não conheço o É Ricardo Araújo Pereira. perfeitamente legítimo. Eu adoro o Ricardo Araújo Pereira. Uhum. Acho que Nunca Mas- tiveste a oportunidade. Fizeram uma partida uma vez. O Nuno Pires disse-me a mim e ao Cardoso uma noite do Maxime. Disseram: olha, o Ricardo Araújo Pereira vai ao Maxime hoje à noite. E eu e o Ricardo começámos a hiperventilar. Porque é aquela cena: aí o Ricardo Araújo Pereira vai-me ver a atuar. Aí, Uhum. fogo, e depois não me ama. Fogo. Não tenho uma história com o Ricardo Araújo Pereira. Gosto muito dele. Está tudo bem. Já aconteceu. Sou E- o primeiro. Não, Sou não o és, primeiro não gajo que vem aqui. Não és, não não és, conheço não o és. Ricardo Não Araújo. és. Mas o que eu disse há bocado é verdade. Eu vi-o ao longe Uhum. a tirar uma foto ao pé de alguém e disse: olha o Ricardo Araújo Pereira. Foi E foi isso. o máximo. Pronto. Que história de merda. Já tens uma boa história sobre conhecer Vou alguém. incorporar isto no meu ato. Tens uma boa história sobre conhecer alguém assim do mundo do humor. O Jimmy Carr. Já Eu sei, tive já sei. o pior momento com o Jimmy Carr que podia ter. Mas isso não é bem conhecer, não é? É interagir. Sim, não foi conhecer. Foi o gajo no palco que dirige-se a mim e eu não estava à espera. E fui apanhado completamente em falso. E ele diz-me o nome de um homem que gostasses de Comer, foder. de comer. E eu disse: Uhum. um presidente. Saiu-me. Porque ele tinha andado a falar. Ele fez uma piada em respeito a isso. O presidente. E foi uma palavra. Uhum. Apareceu-me no cérebro. E eu fiquei tão em choque naquele momento que disse: a president. E o gajo, até o gajo fez assim: olha para mim, foda-se, que é essa merda de Especificamente resposta, quem, não é? eu disse: não, a cena é que é essa. Ele disse assim: mas o quê? A president? Any president? O gajo, eu disse: sim, ok. Acho que não estava nessa sessão, então. Não me Foi a lembro. primeira. Eu estava mesmo à frente. Acho Estava que na também fui à primeira, fila. por acaso. Foi no dia em que também houve a cena com o Ricardo Araújo Pereira, a entrevista. Foi, acho eu. Pois. Então não me lembro. Olha. Adiante, filho. Adiante. Insultos de pessoas bem educadas. É agora! Insultos de pessoas bem educadas. Finalmente. Após 2 o espetáculo adiamentos. já foi criado há mais de um ano, não é? Por vocês. Criado e idealizado. Há mais de um ano. Nós mais de um estamos a ano. idealizar isto há mais de 2. Eu quando. Estamos eu há um posso- ano nisto. Mais nós começámos a falar nisto, salvo erro, nos finais de 2018, Pronto, início de 2019. mas digo em relação Sim. às datas que estavam Sim. anunciadas, Sim. Isto foi que eram várias até. Era Lisboa, era uma Porto, tour, Aveiro. Era uma tour, uma real Coimbra, tour, man. acho eu. Era tipo, nós íamos a Aveiro, Coimbra, Lisboa, Porto. E era assim salas mais Não. intimistas. Não. Sim. Era- Era tipo bares, aqueles auditóriozinhos Exato. pequeninos.
E agora anunciaram para abril... Não, março. Não. Então. Deixa-me eu fazer essa Então parte. vá. Deixa-me eu Faz, fazer essa faz. parte. Ora, então, vamos ter insultos de pessoas bem educadas no Porto, no Art Club, no dia 12 de maio. Ok. E depois vamos ter insultos de pessoas bem educadas no Teatro Vilaré, em Lisboa, no dia 25 de maio. Estamos a anunciar em primeiro Os lugar. bilhetes estão à venda na Ticketline. Já estão à venda? Já estão à venda a partir de agora. Já podem lá ir, Ok. ok? E eu gostava muito que vocês viessem. 8 pessoas que estão a ouvir neste momento. Que conseguiram chegar até aqui no Exatamente. episódio, né? Mas sim, E há uma história há várias. engraçada sobre este espetáculo. Mais uma, não é? Este podcast, no fundo, é um conjunto de histórias engraçadas do Rui Conceição. Estás a ver? Mas isto é a minha Mas sim, cena, mas ainda puto. bem, eu gosto. Estás a ver? Que quando começaram a idealizar o espetáculo e portanto para explicar há um momento há stand-up 20 minutos cada, não é? Ou meia hora sim, cada, mais ou menos, cerca disso, sim. e sim. depois um momento final de roast. Epá, atenção, eu gostava de meter aí umas aspas. Então mete-se. Tecnicamente é um roast, mas eu diria que é uma espécie de mais diálogo passivo-agressivo entre duas pessoas. Ok, Ok? mas que tem que Tem a base, ter a algum base tipo de funcional é de um roast, mas encarem como um diálogo. Mais. Ok. Um diálogo amigável, que não é lá muito amigável, mas insultos de no pessoas fundo bem até é. educadas no Sim. fundo. E garanto que é assim, vocês não vão ouvir um alho ou um doce. É um espetáculo que, se quiserem, podem. Não, é claro que não vai haver caralhada de meia-noite. Sim, bem. Mas a minha questão é, quando começaram a idealizar o Sim. espetáculo e sabiam obviamente esta parte dos insultos, do roast, como quiserem chamar, Ricardo Cardoso escreveu piadas sobre Rui Conceição, porque havia mais Rui Conceição na altura Boa do que piada, do que há hoje. boa piada. Muito obrigado. Eu gostava. Havia mais de- Falar-se. Havia mais de Rui Conceição. Havia 22 quilos a mais. 22 quilos a de mais. Conceição. É verdade, eu e era... entretanto, Sim, começaste a perder peso? perder peso, isso é uma ofensa. Eu Então, renasci. Foi muito mais do que emagrecer, puto. começaste a renascer? Não, renasceste, começaste Eu a renasci. emagrecer. Exatamente. 22 quilos desde então, sendo que chegaste a dizer, e eu não quero estar aqui a pôr pressão ou alguma coisa do género, mas que ias mostrar o six-pack em palco. Quem é que disse isso? Tu Eu disse numa isso. entrevista à Esques FM, que eu te convidei para ela, e lembro. Há registro? Há registro. Merda. Há registro. Até Mas posso espera. inserir aqui o som Não. se quiseres. Não. E vou inserir. Vais inserir? Ok. Agora. Mas eu quero elevar isto. Eu quero ficar mesmo fibradão. Eu quero estar em palco e levantar a t-shirt e ter um ganda six-pack. E fazer piadas de gordo com ele. Os gordos, não é? São uma espécie muito mentirosa. Mas na altura O que já se estavas passou mais foi- magro. Sim, o que se passou foi que eu estava com 112 quilos e eu e o Ricardo começámos a escrever o espetáculo. E se isto é para insultar as pessoas, eu sou um alvo, não sou fácil, eu sou um alvo facílimo. Eu até mesmo magro sou fácil. Agora imagina isto que estás a ver, gago, isto, pronto, isto está aqui à tua frente. Sou um alvo, puto. Eu Com as histórias tenho que uma temos certa- vindo a falar Yeah. hoje, não é? E o Ricardo sabe isso tudo. Portanto, escrever é facílimo. Ele é um alvo bué difícil. Então, o que eu tentei foi dificultar ligeiramente a vida ao Ricardo. Porque ele já tinha piadas. Tinha cerca de 15 ou 16. E posso dizer, garantir que isto é verdade, que 12 delas eram o Rui é gordo. E eu disse, epá, não. Já há muito que tu consegues andar a fazer. Isto é fácil. Então dediquei-me, no espaço de 4 meses, a perder 22 quilos só para lixar as piadas. E há mais uma coisa Então, que eu vou-te dizer diz. agora não posso, após a emissão, porque Não podes dizer posso. aqui. Após a emissão eu digo Ok. e vais Mas acho perceber. engraçado se o Ricardo tivesse feito piadas sobre seres careca, tinhas deixado de crescer o cabelo eventualmente. Por exemplo. Ok, é assim, acho que já estamos a entrar num insulto gratuito, quer dizer, eu desde que entrei Não, aqui mas- já me chamaram de tudo, meu. Oh, então é cena de gago, ok, olha,
E drogas, ok. E és careca, fixe, puto. Há mais alguma coisa, Gustavo? Não, era um exemplo, Ok. Podia ter... Acho que teria sido mais rude eu dizer se o Ricardo tivesse feito piadas sobre seres gago, tinhas deixado de ser gago. Isso era mais rude. Claro que há piadas quer dizer, isso é Claro que há óbvio. piadas Nós disso, não é? a cena é essa. O insulto procura ser não gratuito, mas que também o pode ser. Procura sempre explorar o que é visível. Mas a verdadeira arte, na minha opinião e na minha visão, está em explorar o que não é visível a quem se está a ver. E acho que aí é que reside a verdadeira arte. É eu mostrar ao público aqueles não estão a ver no Ricardo, mas que eu consigo fazer com que eles vejam e se riam disso. Eu acho que a arte é essa. Foda-se. Boa frase, Putz, a quase para grande terminar. frase, puto, Que é só isto para perguntar acabar. mais uma coisa. Não, é que Então, se acabássemos agora era Vamos, ótimo. fazemos Vá, assim, diz eu lá, faço então. a pergunta, se for porcaria, Sim, a gente acabamos. apaga. As piadas nos insultos vão ser iguais ou vão ser diferentes? O que está a dizer é que se vai haver insultos para o Porto e insultos diferentes Exatamente. para Lisboa. Oh puto, népia, meu. Então, Ok. eu Não, tenho de oferecer isso. às pessoas de Lisboa o grande espetáculo que eu vou oferecer às pessoas do Porto. Não, mas... certo. Este gajo percebe de marketing. Certo, mas era Sim. só numa de... Estamos a falar. Depois, Sim, eu estou-te a perceber. portanto, esse eu estou-te a momento, perceber. depois o Ricardo vai saber o que é que tu vais dizer. E tu vais saber o que é que o Ouve lá, Ricardo mas vai tu dizer. achas... Certo? É assim, obviamente que eu estou a perceber a tua questão, mas é como eu disse que isto é um diálogo. Obviamente que eu sei as piadas do Ricardo e ele as Uhum. minhas. Pronto, era para Obviamente. esclarecer essa questão. Obviamente que eu sei que às vezes nós, os comediantes bons e o Ricardo, damos impressão em palco que estamos a improvisar tudo. Puto, mas isso é fruto do trabalho. Não, vamos lá e ver. texto. Tu podes ter texto escrito que o Ricardo não sabe. Eu tenho que ter escrito que o Ricardo não sabe, porque Lá é quando está. eu vou atuar a sós. Depois, quando estamos os dois, eu disse que é um diálogo. Portanto, há coisas que dependem da resposta dele. Mas é isso. Entendes? Pronto. Há piadas para que esclarecer essa funcionam questão. após o que ele me diz. Por isso é o que eu disse. Isto não é bem um roast battle. É mais um diálogo. Uhum. É mais um diálogo muito diferente do que estão habituados. Está É só esclarecido. isso. E isso é que é a gente. Está esclarecido. Está bem, puto? Rui, muito obrigado. Olha, eu curti bué disto, meu. Ok. Ofendeste-me, deste água, houve Ofender- obras. Ofendido. A única coisa que eu ia dizer para terminar isto é que sinto que tu tens aí alguma história que se calhar ainda podes contar, que não contaste noutros sítios, e eu gostei tanto das histórias que foste contando aqui que eu ia pedir para terminarmos, e depois terminamos, depois de contares a história, se quiseres, obviamente. Ouvimos um beat do Tom Segura também, que eu escolhi, que terminamos sempre assim. E acabávamos em grande se tivesse de facto aí uma história que Uma queres história. partilhar. Epá, agora apanhaste-me assim. Que eu sei que no Quarentena Live Show que tu fazias com o Ricardo contaste bastante. Não há aí algum... Há umas que eu estou a incorporar agora num ato. Por exemplo, posso dizer que eu separei-me 4 vezes já. Eu sou uma pessoa já com. Mas casamentos ou... Não. Ok. Namorávamos, vivíamos juntos, mete-te a andar, porca. E numa dessas, Certo. eu vi logo que aquilo não tinha iniciado bem a relação, porque eu conheci a minha sogra. Tínhamos vindo do Kremlin, eu e a minha ex. É a primeira, então. E ficámos, sim, acho eu. E ficámos em casa dela, que eu disse: a minha mãe não está aqui. E ficámos ali a pinar. Eu não diria que houve sexo, eu tive, ela não. Eu diria que houve algo semelhante a eu tive um orgasmo, ela não faz ideia porque adormeci e só acordamos com o som da chave. Entrou a mãe dela, a irmã, o pai, o sobrinho de 5 anos. Entrou a família inteira em casa. Eu só ouvi Rui, eu nu. Eu disse: Rui, não saias daqui. E eu agarrei-me ao edredom, nu, aquilo era um edredom, agarrei-me ao edredom, tipo nu assim: por favor, não. E ouço vozes. Às tantas, eu quis ouvir melhor a conversa, levanto-me e sento-me. Meto o edredom junto aqui à gaita. De repente vejo uma criança de 5 anos a entrar no quarto com um carrinho na mão e eu viro-me para a criança e faço shhh. E o puto diz-me que sim e diz: oh mãe, está aqui um menino. Felizmente não ouviram nada. Sai daqui, cara. O puto fugiu. Eu agarro-me outra vez,
ouço uns saltos, eu assim, não é ela, não é a minha namorada, uns saltos. Aproxima-se a mãe, tipo, e eu, está tipo uma bola de carne na cama. Puta, eu só senti o indicador e o polegar daquela mulher a fazer no tornozelo, eu só ouvi, o que é isto? E eu, se ela tira, vai-me ver a gaita. Se ela me tira esta merda, vai-me ver a gaita. E puxou-me aquela merda. Basicamente, ela viveu o meu cu gordo branco. Ou seja, o que a minha sogra viu de mim em primeiro foi o meu cu, meu. E essa relação não durou muito mais. Pronto, mas lá está, não, mas a história é assim engraçada. Mas pronto, foi um episódio. Lá está, é um dos episódios, entendes? É um dos episódios. Aconteceram-me coisas bem piores que estas. Isto foi só. Enfim. É a minha vida, puto. E estou a trazer Muito lá para obrigado. aos poucos. Nada. Grande abraço. Muito obrigado. E como eu disse, terminamos com um beat do Tom Segura. Neste caso é sobre, se calhar a melhor forma de contextualizar, é sobre o facto de temos que começar a proteger o meio ambiente. I think it's time we are taking better care of the environment. All right? Yeah. Absolutely. And I think that responsibility falls on the poor. And here's why. You're already in my trash. How about you separate the glass from the plastic? Yeah. Sounds like there's some poor people over here. And that's fucking disgusting. Now, here's what I know for sure. Poor people love the Bible, okay? And they love it because it's the only book you get for free. Now, try getting another book for free. Let me know how that shit goes. Espero que tenhas gostado. Podes seguir o Rui no Facebook em Rui Conceição-Ruim e no Instagram em Insta do Ruim. O podcast está em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, jingles e genéricos do Ruben de Freitas e do Luís Batista, as vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe, as fotografias e o vídeo do João Pedro Moraes, a ilustração do Nuno Amaral, o logótipo é do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.